Muito bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você estiver me assistindo. Já vai deixando o like, já vai compartilhando ao máximo para que a gente alcance o máximo de pessoas. Eu me chamo Mário Robert e todos os dias eu estou trazendo aqui notícias e novidades para vocês de tudo que acontece na política no Brasil e no mundo. Eu já agradeço a todo mundo que estava esperando a live se iniciar e eu peço para chamarem mais pessoas. Se você for chegando, deixa o like, deixa o número do seu like na frente da mensagem para eu saber de onde você está me assistindo, tá? Vocês viram aí que o desgoverno revogou, né, a normativa que visava monitorar todas as transações PIX acima de R$ 5.000, ou seja, até o pequeno empreendedor iria cair aí na malha fina, né? Iria ter que pagar um imposto de renda, sendo que a pessoa já ganha pouco, né? Ia ter que tirar mais aí do bolso para contribuir com o governo. Mas enfim, nós vencemos essa batalha, mais essa batalha. A guerra está longe de terminar, na verdade, só está começando. Pelo que eu sei aí, o Nicolas Ferreira está. Ele ligou, né, a boca do fogão e está fervendo. As coisas estão começando a acontecer e logo mais eu acho que vai ter um monte de andorinhas cantando nas ruas, hein? O que vocês acham? Bom, mas o que eu queria fazer uma pergunta para vocês, que inclusive está na capa desta live, é o desgoverno ele revogou a normativa do Pix, mas não era mentira da direita, da extrema direita? Não era mentira deles? Não era mentira nossa, na verdade? Não era mentira do Nicolas Ferreira, que inclusive vai entrar sob investigação agora? Eles querem derrubar os vídeos do Nicolas, que já viralizou, eles querem punir o Nicolas por ter alertado o povo brasileiro. Porque foi através desse vídeo, esse único vídeo que Nicolas Ferreira fez, usado por Deus, eu vou repetir aqui. Nicolas Ferreira foi usado por Deus para gravar esse vídeo e os demônios se contorceram todo e tiveram que revogar aí essa maldita normativa que ia acabar com o nosso Brasil de vez. Obrigado aí quem tá chegando, o Ademir, like de número 91, Deus abençoe. O Kiko Vintage, like de número 96, Deus abençoe grandemente, obrigado. Maria de Fátima, 27 é o like dela, boa noite. Vamos ver quem mais aqui, tá chegando aí o pessoal e deixando o número do like, tá? Luiz Pérez colocou assim, ó, desgoverno vendido, cafajeste, bandido, né? Acho que é bandido que você queria colocar, não é isso? Sayonara, minha querida, seja bem-vinda, Deus abençoe, ajuda aqui direto, todos os dias, ela ajuda aqui o canal e outros canais, né, porque eu vejo a Sayonara aí em vários canais, realmente uma guerreira. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a Isa, a Rita de Cássia, né, o João Carlos, a Ladianes, Reciela, o Nívia, a Nívia, né, a Vanete, ó, o like da Vanete é o 221, obrigado, viu, querida? O Nicolas é abençoado mesmo, viu, Lourdinha? Deus abençoe. Monte Alegre, aí, ó, o pessoal de Monte Alegre aqui, ó, Júnior Leal, Deus abençoe, pessoal. Vamos entrar então nas notícias? O pessoal não gosta muito de enrolação, vamos lá. Confira os detalhes do acordo entre Israel e Hamas, troca de reféns e libertação de prisioneiros. É uma excelente notícia para a gente já começar essa live com o pé direito, né? Para quem não sabe, aí o Donald Trump já havia fazendo acordos aí antes de tomar posse, e o próprio Donald Trump disse que quando ele voltasse a ser presidente dos Estados Unidos, da República dos Estados Unidos, ele iria acabar com as guerras, com os conflitos em 24 horas. Nem precisou, ele nem se assentou ainda na cadeira presidencial novamente, e ele já fez com que o cessar-fogo fosse algo real entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Coisa boa, né, para as pessoas que estavam aí sobre a mira, né, de terroristas esse tempo todinho. Infelizmente, pessoas perderam as suas vidas, só que Israel mostrou que eles não aceitam esse tipo de ataque. Eles contra-atacaram firmemente e não iriam parar, tá? Não iriam parar se não fosse Donald Trump entrar na jogada e pedir para isso tudo acontecer, tá? Para que a paz reinasse aí no Oriente Médio. Vamos então conferir os detalhes, pessoal.
Negociadores chegaram ao acordo na quarta-feira para um cessar-fogo na guerra de Gaza entre Israel e o Hamas, após 15 meses de conflito, que resultaram na morte de dezenas de milhares de palestinos e agravaram as tensões no Oriente Médio. Primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abderrahman, acho que é assim que fala, que atuou como mediador entre as partes em conflito, anunciou os principais pontos do acordo, alcançado com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos. A primeira fase do cessar-fogo terá duração de 42 dias, permitindo a entrada de ajuda humanitária e combustível em toda a faixa de Gaza, além de reabilitação de hospitais. Nesta primeira fase, o Hamas libertará 33 reféns israelenses em troca da liberação de prisioneiros palestinos. Embora o número exato de prisioneiros palestinos não tenham sido especificados, durante o processo as partes definirão os detalhes da segurança e terceira fase do cessar-fogo. Vamos lá. Os principais pontos do acordo de cessar-fogo. Uma fase inicial de cessar-fogo de 6 semanas, com a retirada gradual das forças israelenses do centro de Gaza e o retorno dos palestinos deslocados para o norte da faixa de Gaza. O acordo prevê a entrada diária de 600 caminhões de ajuda humanitária em Gaza durante o cessar-fogo, com 50 caminhões transportando combustíveis e 300 caminhões destinados ao norte. O Hamas libertará 33 reféns israelenses, incluindo mulheres, civis e soldados. Crianças e homens com mais de 50 anos, as mulheres reféns e menores de 19 anos serão libertados primeiro, seguido pelos homens acima de 50 anos. Israel libertará 30 prisioneiros palestinos para cada refém civil e 50 prisioneiros palestinos para cada mulher soldado israelense liberta pelo Hamas. Israel libertará todas as mulheres e crianças palestinas com menos de 19 anos detidas desde o dia 7 de outubro de 2023, até o final da primeira fase. O Hamas libertará os reféns ao longo de 6 semanas, com pelo menos 3 reféns liberados por semana, e o restante antes do fim do período. A implementação de acordo será garantida pelo Catar, Egito e Estados Unidos. As negociações sobre a segunda fase do acordo começarão no 16º dia da primeira fase. A terceira fase incluirá o retorno dos corpos restantes e o início da reconstrução de Gaza, supervisionada por Egito, Catar e as Nações Unidas, tá? Então, uma notícia maravilhosa, né, para quem estava esperando uma boa notícia vinda aí de Israel, né, contra o Hamas, contra a Palestina, tá aí. O cessar-fogo começou, tomara que continue, tomara que eles cumpram os acordos de cessar-fogo e que nunca mais a gente veja aquela atrocidade que os terroristas fizeram contra Israel, tá? Mas Israel não arregou, não. Foi para cima com tudo, tá? É assim que tem que ser. Um terrorista não tem conversa, tem que ir para cima. Netanyahu agradece a Trump e Biden por acordo de libertação de reféns em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu falou nesta quarta-feira, dia 15/1, por telefone, tanto com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, quanto com o presidente em exercício Joe Biden, agradecendo os esforços de ambos para fechar um acordo que permita a liberação dos reféns, na faixa de Gaza. O primeiro-ministro agradeceu o presidente eleito dos Estados Unidos, Trump, pela ajuda na promoção da libertação dos sequestrados e no fim do sofrimento de dezenas de reféns e suas famílias, informou o escritório de Netanyahu em comunicado. Além disso, Netanyahu reafirmou seu compromisso de liberar todos os sequestrados por meio de qualquer meio possível e também elogiou Trump por garantir que trabalhará com Israel para garantir que a faixa de Gaza nunca seja um refúgio para o terrorismo. Durante a conversa, ambos acordaram se reunir em breve em Washington,
embora mais detalhes sobre o encontro não tenham sido revelados. Após conversa com Trump, Netanyahu falou com Biden, também agradecendo ao presidente por seu papel nas negociações do acordo. No entanto, o escritório de Netanyahu indicou que o primeiro-ministro não fará declarações públicas até que os detalhes finais do pacto sejam completamente finalizados. Tá? Então, pessoal, eu trouxe essa primeira matéria para a gente já começar com o pé direito, uma boa notícia no meio disso tudo, no meio dessa turbulência mundial, não é só no Brasil, essa turbulência mundial, e nós precisávamos discorrer um pouco sobre isso, tá? Agora sim, vamos entrar então na capa dessa live, na informação sobre o governo ter revogado a normativa. Só que é o seguinte, pessoal, eles revogaram a normativa do Pix, tá? Pelo que a gente sabe, eles não vão mais ter aquele monitoramento. Eu não sei se é verdade, não sei se é tão bom assim, não sei se eles não têm algum jabuti no meio disso tudo aí, tá? Mas vamos lá. PGR, vamos lá. PGR se manifesta. Ah, não. Vou trazer essa notícia primeiro e depois a gente entra na notícia de capa. Essa aqui também é interessante, eu estava esquecendo de passar para vocês. Lembra que o ministro, que se acha dono do Brasil, tinha mandado, né, uma carta para a PGR se manifestar contra o pedido de Bolsonaro, ou a favor, para devolver o passaporte? Vocês se lembram disso? Ele pediu, né? Até eu falei na live passada aqui que ele estava tirando o corpo dele fora, né? Ele estava tirando o dele fora para poder não ficar feio para ele quando ele negar o passaporte do Bolsonaro. E a PGR negou, tá? Ele se manifestou contra, o Gonê se manifestou contra o pedido para devolver o passaporte para o Bolsonaro ir para o Washington na posse de Trump. Bom, é o que eu disse para vocês. Se ele liberasse, seria algo bom. Ele não liberasse, seria algo melhor, porque, pelo que as fontes que chegam diz, é que o Trump descerá aqui no Brasil em uma visita e fará questão de abraçar o Bolsonaro e quer saber o porquê que Bolsonaro não pode sair do país. E aí eu quero ver o Trump cara a cara com alguns lá que se acham semideuses e donos do Brasil. Vai ser um momento legal, vai ser um momento histórico na nossa nação, se ele realmente... Vamos ver se o ministro que se acha dono do Brasil vai ou não liberar o passaporte do nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Nesta quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a devolução do passaporte do ex-presidente Bolsonaro para comparecer à posse de Trump. A cerimônia vai ocorrer no dia 20 de janeiro em Washington. O documento de Bolsonaro está retido em virtude de um inquérito. Dessa forma, caberá agora ao ministro Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um posicionamento a respeito da solicitação. No parecer exigido por Moraes, Gonet observou que o pedido não tem evidências de interesse público que qualifique como impositiva a ressalva medida de cautela em vigor. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial. É inveja, pessoal. Inveja. É inveja pura isso aqui. É porque ele não é presidente, então por isso que ele não pode fazer uma visita lá, é isso? Ah, ele não é presidente, então que se ferre o Trump, que chamou ele para posse, entendeu? Então vamos ver se esse povo vai continuar desafiando o Trump. Lembrando que o Trump leva isso pro pessoal, tá? Vamos lá. Não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil a sua presença na cerimônia oficial dos Estados Unidos. E a vagabunda lá exerce. A função dela é oficial no governo. A primeira-dama da noite, então, a função dela, que ela vai para todos os países aí, com o nosso dinheiro. Ela vai para vários países. Já se encontrou com reis, com imperadores, com ditadores, com presidentes. Agora ela tem a função dela é oficial. Entendi.
Abre aspas, o requerente não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor. A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado do requerente, que não se entremostra imprescindível. Não há, na posição do pedido, evidência de que a jornada ao exterior acudiria. Deixa eu ver aqui. Ao exterior. Cadê? Ixi, perdi aqui. Caramba, bicho, como é que eu perco aqui Tá, medida cautelar. A viagem desejada, satisfazer, privado, imprescindível. Não há posição do pedido de evidência de que a jornada exterior acudiria a algum interesse vital do requerente, capaz de sobrelevar um interesse público que se opõe à saída do requerente do país. A situação descrita não revela necessidade básica, urgente e indeclinável, apta para excepcionar o comando de permanência no Brasil, deliberado por motivos de ordem pública. Ou seja, inveja. Inveja porque o Bolsonaro foi convidado e nenhum desses camaradas foi convidado. Entendeu? Abre aspas. A cerimônia consiste em um evento notoriamente magnitude política e, esses aqui são os advogados de Bolsonaro falando, tá? E simbólica, e o convite para comparecer à sua cerimônia encontra-se carregado de significados e implica em diversos aspectos importantes, tais como o reforço de laços e o fortalecimento das relações bilaterais entre os países, mediante o diálogo entre os dois líderes globais, constatou a defesa. Então, pessoal, provavelmente, tá? Eu não estou chancelando aqui, mas provavelmente o cara que se acha dono do Brasil não vai aceitar, não vai liberar o passaporte de Jair Messias Bolsonaro para viajar até os Estados Unidos, tá? E eu tô achando isso bom, por incrível que pareça. Algumas pessoas não entendem isso, mas eu tô achando isso bom, porque aí corrobora ainda mais com as denúncias que já foram feitas contra esses perseguidores aqui do Brasil. Aí o Trump vai olhar e vai falar: realmente o Brasil tá virando uma Venezuela. Vamos ter que fazer alguma coisa aí pelo povo brasileiro, viu? Deixa o like, compartilha ao máximo, tá bom? Para que alcance o máximo de pessoas. As informações que eu trago aqui são informações realmente importantes, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative o sino para receber as notificações, porque tem aqui vídeos e lives todos os dias, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, a próxima matéria que eu vou jogar na tela para vocês é esta daqui, ó. Portalnaçãonews.com.br é o nosso parceiro aqui, tá? Notícias lá diárias, tá bom? E atualizadas. Vamos lá. Pix. Governo recua e revoga a portaria sobre monitoramento de transações a partir de R$ 5.000. O governo presidente Lula informou nesta quarta-feira que vai revogar a portaria da Receita Federal 2.219, de 24. A medida ampliava o monitoramento das operações financeiras realizadas pelos contribuintes, inclusive movimentações via Pix. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinha, anunciou em uma coletiva de imprensa que decidiu revogar o ato, afirmando que isso virou uma arma nas mãos dos criminosos. Isso virou uma arma nas mãos dos criminosos, né? Ele enfatizou que não aceitaremos o uso do nome da Receita Federal para aplicar golpes. Aqueles golpes que o pessoal estava recebendo, né? Então a desculpa deles é essa, tá? A desculpa deles não é porque o povo gritou, não é porque o povo ameaçou ir para a rua que eles revogaram, não. É porque os criminosos estão mandando zap com boleto falso pro pessoal. Entendi. Ai, caramba, viu? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que o presidente Lula assinará uma medida provisória para garantir a gratuidade e o sigilo do Pix. Vamos lá. A MP equipara, né, o pagamento com Pix ao pagamento em dinheiro e proibirá a cobrança de valores diferentes entre dinheiro vivo e Pix, explicou Haddad.
Ele acrescentou que a Receita Federal está revogando a medida para evitar judicialização e mentiras. Mais uma vez. O advogado-geral da União, Jorge Bessias, detalhará como identificar os autores de fake news com o objetivo de proteger as pessoas, tá? A portaria do Ministério da Fazenda foi duramente criticada nas redes sociais, especialmente por comerciantes e trabalhadores informais, que temiam ter suas transações monitoradas pela Receita. A medida, que entrou em vigor em 1º de janeiro, permitia que o fisco acessasse informações das chamadas instituições de pagamento, empresas que realizam transações, mas não oferecem empréstimos. Todas as contas de pessoas físicas que movimentassem mais de R$ 5.000 por mês e de pessoas jurídicas que movimentassem mais de 15 mil por mês teriam seus dados automaticamente informados para a Receita, tá? Em um vídeo publicado nas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira criticou severamente a medida. O vídeo já alcançou mais de 200 milhões de visualizações em cerca de 24 horas, tá? Então, essa corja está realmente desesperada, pessoal. Eles estão desesperados porque nós conseguimos derrubar o povo brasileiro. É por isso que eu falo sempre com vocês. O poder emana do povo. Bolsonaro sempre diz para nós, pessoal, ai se nós soubéssemos o poder que nós temos e como a gente pode mudar o mundo. Ele não falou o Brasil, não, é o mundo, tá? Então a gente tem o poder ainda emana do povo e eu tenho certeza que Deus usou Nicolas Ferreira, deu essa sabedoria para ele gravar esse vídeo. Não é à toa que ele está sendo perseguido pelos demônios, tá? Ele está sendo muito perseguido pelos demônios, tá? Para vocês verem como que realmente Deus está no negócio, tá? Deus está no negócio. Deus não erra. Deus não erra. Ele escolhe a pessoa certa para ele usar na hora certa, na hora que tem que ser usado. E o Nicolas, é claro, ele comemorou nas redes sociais. Vamos ouvi-lo. Passando para avisar que você, trabalhador brasileiro, pode voltar a usar o Pix sem a lupa do governo. O PT tentou monitorar o seu dinheiro, principalmente do mais pobre, mas o povo... Deixa eu colocar a imagem para vocês, né? Senão, peraí. Aqui. Vamos lá. Passando para avisar que você, trabalhador brasileiro, pode voltar a usar o Pix sem a lupa do governo. O PT tentou monitorar o seu dinheiro, principalmente do mais pobre, mas o povo se uniu na rede social e derrubamos a decisão. Apenas com fundo preto e nenhum dinheiro público, lutamos contra todos os ataques de uma imprensa comprada e um governo que gasta milhões do seu dinheiro com marketing. Nunca subestime o poder de um vídeo, de um discurso ou de uma fala. O seu posicionamento importa e muito. Eu estou feliz por ter ajudado 220 milhões de brasileiros com um vídeo que ultrapassa 220 milhões de visualizações. Dia 15 de janeiro é um dia histórico para o Brasil. O dia que o Lula tentou parar o Brasil, mas o Brasil, por enquanto, parou o Lula. Aí o pessoal tá falando aqui, e quanto ao cartão de crédito? E quanto ao cartão de crédito? Calma, pessoal. O que foi revogado foi tudo que iria ser tudo que estava inserido nessa normativa, tá? É o que foi revogado, tá? Tanto o cartão de crédito quanto o Pix. Se a normativa é revogada, então vai ser revogado tudo que está na normativa, tá? Deve ter. Quando as pessoas perguntam isso, é porque deve ter algum canal espalhando isso aí, entendeu? Então, a informação que nós temos é foi revogado a normativa e tudo que estava escrito nessa normativa foi revogado, tá bom? Porque ficaram com medo do povo ir para a rua pedir o impeachment do Pinga. Só que mesmo assim eu digo para vocês, nós não vamos desistir. O povo brasileiro não vai recuar. Nós vamos avançar até conseguirmos o nosso objetivo, que é livrar o nosso Brasil dessa corja. Livrar o nosso Brasil dessa corja é a nossa meta. É a nossa meta de todos os dias daqui para frente. E a gente tem que continuar lutando contra isso, tá? Oposição cita pressão popular
e celebra recuo do governo Lula sobre o PIX. Olha só que interessante. Oposição comemora recuo da equipe econômica de Lula sobre fiscalização. Parlamentares da oposição comemoram a revogação. O governo Lula anunciou recuo nesta tarde de quarta-feira após repercussão negativa sobre a medida. Aí fala do Nicolas, né? Em 1º de janeiro entraram em vigor as novas regras da Receita Federal que ampliavam o monitoramento de transferência. Dentro do governo Lula, há o entendimento de que houve disseminação de fake news sobre o ato normativo da Receita Federal. Em meio ao desgaste, o governo revogou a norma e anunciou uma medida provisória para reforçar a gratuidade do PIX. Novo impasse petista foi classificado pelo senador Rogério Marinho, como uma piada ainda maior que Dilma II. É assim que eles estão chamando, tá? Com medidas atabalhoadas e a recusa de adotar reformas estruturantes, o governo mostra que só pensa em arrecadar e que nunca terá a confiança do povo. Por isso, a sanha de censurar as redes sociais, disse Marinho. Senador Flávio Bolsonaro disse assim, mobilizações espontâneas apavorou Lula e Tachad, em referência ao ministro da Fazenda. Você acabou de testemunhar a verdadeira razão pela qual o atual governo e os famosos defensores da democracia querem censurar as redes sociais. Querem oprimir o povo sem serem incomodados. É exatamente por isso, tá? Rachadinhas. Durante o anúncio do MP, Haddad disse que Flávio Bolsonaro não poderia reclamar da Receita, citando supostas rachadinhas pelo senador. As rachadinhas do senador Bolsonaro foram combatidas porque a autoridade identificou a movimentação absurda nas contas dele. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita? Cadê as rachadinhas? Ele foi condenado? Porque o chefe do Haddad foi condenado e depois descondenado. Mas e o Flávio Bolsonaro? Foi condenado? Teve alguma condenação de rachadinha? Não sei, né? Deputada Zambelli disse assim, arregou. Lula sentiu a pressão da população e voltou atrás em relação ao PIX. A união faz a força. Não se deixe enganar. Enquanto esse governo estiver no poder, o Brasil não terá paz. E é exatamente por isso que eu reforço aqui, que a gente não pode recuar nem 1 milímetro, tá? Nós não podemos recuar, nós não podemos deixar com que eles continuem pisando no povo brasileiro. Eles vão inventar outra coisa, tá? A gente não vai ter paz. Eles vão inventar uma outra coisa para poder prejudicar o povo mais pobre desse país. Alguma coisa eles vão inventar por aí. Tá? Na mesma linha, o Gustavo Gar disse que Lula saiu derrotado. Já André Fernandes criticou a imprensa tradicional. E se dependêssemos exclusivamente da imprensa tradicional e da TV, o governo teria voltado atrás sobre a fiscalização do PIX? Questionou Fernandes. O deputado Kim Kataguiri disse, esperando a explicação dos petistas. Se essa fiscalização sempre existiu e não mudaria nada, por que voltaram atrás? Apontou. Tá vendo aí? É exatamente isso. Eles falavam que já existia o monitoramento, já existia isso aí, não ia mudar em nada. Então, por que foi revogado? Por que foi revogado se era fake news? Se tem inúmeros criminosos no Brasil, só porque estavam falando desse absurdo que eles estavam querendo implantar no Brasil, viramos todos criminosos. Que, inclusive, eles vão querer investigar agora. Quem é que tá falando do PIX? Complicado, né, pessoal? Complicado. E a gente tem que ir pra rua, tá? Não esquece a rua, não. A gente tem que ir. Porque, como a Carla Zambelli disse, nós não teremos paz enquanto esse desgoverno estiver aí. Vídeo do Gayer na tela, vamos lá. Quando você acha que não tem como o dia ficar melhor depois da derrota do governo, do Lula, deles terem que ir na frente da imprensa e falar que colocaram o rabinho entre as pernas e arregar mostrando que são derrotados, aí você acha, não, chegamos no clímax do dia. Depois veio a reação dessas pessoas ao fato de terem sido derrotados. Sabe aquele menino apelão, aquele pirracento, que quando perde um jogo pega a bola e chuta longe ou fura a bola? Pai, bate neles. Essa foi a reação da imprensa e do governo. Primeira,
Esse é o Bessias. Lembra do Bessias, aquele nome que a Dilma, aquele cara que a Dilma ia mandar lá para o Lula para levar o documento de nomeação na Casa Civil para o Lula não ser preso? Esse é o Bessias. Esse cara aqui, ó, Bessias. Ele tá numa sanha doida para censurar o Brasil e basicamente acabar com as redes sociais do nosso país. Exato. Olha o ódio, olha a raiva desse pessoal. Basicamente, eles querem prender todo mundo que falou a verdade sobre o monitoramento do Pix. Olha como é que é nojento isso aqui. A determinação do presidente é que a medida provisória blinde o Pix de toda a mentira que foi criada ao longo dos últimos dias. Em razão desses crimes que foram cometidos, golpes, pessoas de boa fé caíram em golpes estimulados pela mentira produzida por esses políticos. Pela mentira produzida por esses políticos. Por essas pessoas, por esses criminosos. Preste atenção. As pessoas que falaram a verdade de quais eram as reais intenções do monitoramento do Pix, que iam colocar milhões de pessoas na malha fina da Receita Federal, que poderiam ser multadas, viraram criminosos. Nós determinamos que a Advocacia Geral da União, ainda hoje, notifique a Polícia Federal para abertura de inquérito. Olha que loucura. A Advocacia Geral da União não tem a menor prerrogativa de notificar a Polícia Federal para abrir inquérito de nada. Isso não existe no mundo normal. Mas como é o Brasil, muito provavelmente a Polícia Federal, que deveria estar prendendo corruptos, que deveria estar prendendo traficante, não. Vai investigar as pessoas que tentaram impedir o pobre de ser taxado. Policial, para identificar todos os atores nas redes sociais que geraram essa desordem informacional. Desordem informacional. Você está prestando atenção aqui? A Advocacia Geral da União, o Bessias, quer mandar a Polícia Federal investigar quem criou a desordem informacional. Mas calma que tem mais. Que nome bonito. Então, esse aqui é um dos porta-vozes mais estridentes do Lula e da esquerda. O cara tá quase babando. Ele pede a prisão de quem falou a verdade sobre o monitoramento do Pix. Ou é má fé por conta disso, ou é má fé política mesmo para poder causar problemas para o governo. E aí, Fabiola, antes até de explicar isso pessoal, a gente tem que pedir. A Polícia Federal, ela tá no caso, a gente sabe que ela tá investigando esse caso, ela tem que fazer uma ação, tem que agir contra aqueles que conscientemente criaram essa fake news, e a partir da criação dessa fake news, que eles estão criando um problema para as finanças públicas. Então, ai, meu Deus, está criando um problema para a finança pública, ou seja, está criando um problema para a arrecadação do Lula em dinheiro dos mais pobres. Essas pessoas estão protegendo os mais pobres de serem taxados pela Receita Federal, mas isso virou crime. Estão criando um problema para o país, esse pessoal tem que ser preso. Cara, o povo tá babando, tá salivando. Esse pessoal tem que ser preso. Calma, que agora vem melhor. A cereja do bolo. A Rede Globo, para a sua programação, num daqueles esquemas lá, urgente, plantão Globo, para a programação, para soltar essa pérola aqui, ó. Vamos lá. O jornalismo da Globo volta a falar com você porque o governo acaba de anunciar que vai revogar o ato que ampliou a fiscalização da Receita Federal sobre movimentações financeiras. E o Pix, lembra? Com a decisão, a fiscalização... Ou seja, o valor das movimentações financeiras a partir do qual os bancos têm que reportar a receita volta a ser R$ 2.000 por mês para pessoa física. Olha que mentira! Não é R$ 2.000 por mês. Olha a Globo soltando fake news. É R$ 2.000 em movimentação única. É quando uma movimentação acima de R$ 2.000 acontece. Olha que loucura! Ela está falando como se fosse por mês, mas não é. No Pix era por mês. No de R$ 2.000 é movimentação única. É uma movimentação que passa de R$ 2.000 e é assim que era antes. Esse recuo do governo vem depois de uma onda de fake news que gerou... Ah, é claro, a onda de fake news. Muita desinformação. Caramba, Gaia, essa música pode lascar até meu canal aqui. Sobre essa nova forma de porções. Querem agora acionar a Polícia Federal para prender todo mundo que verbalizou sua indignação com essa normativa da Receita Federal para favorecer o Lula e empobrecer ainda mais os mais pobres. Como se o Brasil não estivesse passando por problemas sérios, criminalidade, o tráfico, a corrupção, não.
Eles querem usar a Polícia Federal agora para prender quem foi contra a monitoração do PIX, a fiscalização de PIX que somados no mês passassem de R$5.000. Esse é o Brasil que a gente vive agora. Aí a Globo, gente, entra numa chamada especial para falar isso. Aí me vem o porta-voz da esquerda e pede a prisão dos políticos que foram contra. Então nós, políticos, não podemos ser contra uma pauta do governo, senão virou crime. Olha a loucura. Eles vão fazer de tudo para prender o Nicolas agora. O vídeo do Nicolas que deu 200 milhões de visualizações, já passou disso só no Instagram dele, mais do que a Globo consegue alcançar. Agora virou um criminoso porque ele lutou para que os pobres não fossem taxados. E aí me vem o Bessias, eu nunca vou esquecer desse cara, que levou o documento lá para o Lula não ser preso, lembra disso? Uhum. O Bessias falando que vai acionar, ele é da Advocacia Geral da União, ele não tem a prerrogativa de acionar a Polícia Federal, não existe isso. Agora eu quero ver se a Polícia Federal vai fazer o papelão ridículo de abrir um inquérito para ver quem foi contra o governo Lula, botar milhões de pessoas para serem taxados pela Receita Federal. É brincadeira esse povo, mas tá muito bom. Eu tô adorando ver eles surtados, babando. Então, o dia tá muito bom. Nada vai estragar o dia de hoje. Foi uma vitória, a maior derrota do Lula da vida dele foi essa hoje. Foi mesmo. Foi mesmo. E eu quero mais, tá? Eu quero mais. Eu quero que o povo se levante, que o povo realmente se levante para vencer. Para vencer. Nós vamos vencer essa batalha, tá? Nós vamos vencer essa batalha. Deixa eu só agradecer aqui. Você que pode ser patrocinador deste projeto, do Projeto Direita no Brasil, você pode ser patrocinador através do Pix que está na sua tela. pixmariorobert@gmail.com para ajudar o canal a se manter, tá? Nós estamos passando por um período muito difícil. Eu peço para você também deixar o like, não esquecer de deixar o like e compartilhar muito essa live para várias pessoas, vários grupos que vocês fazem parte. Deixa eu agradecer aqui a Edinalva, o Edmar, a Ana Aparecida e o João Paulo e a Elaine que mandaram um pix aqui para o Mário Robert, tá bom? Se você sentir no seu coração, quiser me abençoar, o pix está na sua tela, pixmariorobert@gmail.com ou o QR Code que está ali em cima, tá? Eu agradeço imensamente a presença de vocês, tá bom? E eu peço para que vocês estejam comigo ao meio-dia, na live de meio-dia, todos os dias, tá bom? Live sempre ao meio-dia. Deus abençoe você, sua família, a nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Até lá.